O objetivo desse vídeo hoje é para falar sobre uma questão trabalhista muito importante que nasceu no meio da pandemia, né? Que é considerar o coronavírus, o Covid, a contaminação do Covid como uma doença ocupacional. Primeiramente, o que é uma doença ocupacional? Bom, é uma doença adquirida pelo trabalhador no trabalho, né? E que faz parte de um rol de doenças do Ministério do Trabalho. Então, ela é definida em lei e ela garante uma indenização e uma estabilidade para o empregado, que é aquele empregado que foi contaminado, que foi acometido de determinadas doenças. Então, logo no começo da pandemia, se questionou: e se o trabalhador for contaminado pelo Covid-19, né, pelo coronavírus, no exercício do trabalho, né, no exercício da sua profissão? Isso é uma doença ocupacional? Vai gerar indenização? Bom, a medida provisória 927, seu artigo 29, ela determinou que o coronavírus, a contaminação pelo Covid-19, não fazia parte do rol de doenças ocupacionais. Ela não era uma doença ocupacional. Então, ela nem se questionou assim, vamos colocar no rol ou não vamos. Ela já determinou que ela não é uma doença ocupacional. Então, ela determina que, além dele não ser, ele só vai ser considerado, poder ser considerado uma doença ocupacional se o trabalhador comprovar que foi contaminado pelo vírus no trabalho. Então, isso causou uma grande polêmica, porque nós sabemos, né, que o direito trabalhista, ele é mais protetivo, ele defende mais o trabalhador, ele considera o trabalhador como hipossuficiente. E vem uma medida provisória e diz justamente o contrário, e diz que ele que vai ter que provar que ele se contaminou no ambiente de trabalho e aí sim ser considerado uma doença ocupacional. É lógico que o tema imediatamente chegou ao STF, que decidiu que isso seria uma prova diabólica. O que eu acredito que seja uma prova diabólica para qualquer das partes, né? Tanto o funcionário quanto o empregador, o empregado ou o empregador, provar onde se contaminou, como que aconteceu a contaminação, seria uma prova diabólica, né? Frente a tudo que nós estamos vivendo. Então, ficou determinado que teria que haver a inversão do ônus da prova e quem tem que provar alguma coisa é a empresa. Mas o que a empresa vai ter que provar? Se o seu funcionário for acometido do coronavírus, né, for contaminado pelo coronavírus e requerer indenização, requerer estabilidade no emprego, requerer algum tipo de direito em relação a isso. Bom, a empresa, e é isso que eu gostaria de conversar com vocês, a empresa, ela precisa se preocupar constantemente em manter os seus funcionários livres de qualquer situação que possa acontecer uma contaminação. Aí nós falamos de trabalho à distância, de home office, que deram esse nome bonito, para o trabalho que vai ser temporariamente exercido da residência do empregado, né? E a empresa tem que dar todas as condições para esse trabalho acontecer à distância. Não pode acontecer à distância, a empresa tem que dar todas as condições para que não ocorra uma contaminação no ambiente de trabalho. E como que vai acontecer isso? Fornecimento dos EPIs, limpeza constante dos locais de trabalho, escala de trabalhos. Então, as empresas elas precisam se estruturar e levar isso realmente a sério no momento de livrar todo o ambiente de trabalho de qualquer tipo de contaminação. Só assim a empresa pode construir não só uma gama de provas de que fez tudo para que aquilo não acontecesse, que era impossível aquela contaminação acontecer dentro do ambiente de trabalho, como vai preservar os seus funcionários e a sua imagem na sociedade. Porque nós vimos, né, diversos frigoríficos, algumas outras empresas que viraram foco de contaminação do coronavírus, passaram por inúmeros procedimentos administrativos, né? Vão ter que cumprir muitas regulamentações específicas e, com certeza, muita despesa em relação a isso, porque, de alguma forma, virou foco de contaminação. Então, isso mancha, né, a reputação da empresa.
Bom, e quais são os EPIs que podem ser considerados efetivos para proteção contra a contaminação do coronavírus? Bom, a Anvisa, ela trouxe regras específicas para o setor da saúde. Então, quem é funcionário na área da saúde, enfermeiro, técnico de enfermagem, quem trabalha em hospital, seja em qual cargo for, administrativo ou não, precisa receber os EPIs corretos. E quais são os EPIs corretos para esse ambiente? Bom, a Anvisa determinou que as máscaras de tecido não são eficientes para esses ambientes com um nível de contaminação muito alto. Tá? Então, para funcionários de comércio, para funcionários de loja, para empregados que não sejam do setor de saúde, as máscaras de tecido, as luvas, aqueles protetores faciais, isso tudo são equipamentos de proteção individual eficientes. Mas quem é funcionário da área da saúde, não. Tem que seguir o regramento da Anvisa, que diz que tem que ser as máscaras específicas, que são as máscaras cirúrgicas ou N95. Aí são específicos para o pessoal da área da saúde. E não basta só limpar o ambiente de trabalho, você tem que provar que você limpou, né? As empresas que estão conseguindo atuar de forma presencial, que os funcionários estão indo para dentro da empresa, sejam em forma de escala, o grupo de risco está em casa, os outros estão trabalhando na empresa, estão com escala de horários, enfim. Aquelas atividades necessárias para manter o ambiente de trabalho mais limpo possível, elas precisam estar também registradas. Tá? Então, contratar uma empresa específica, a gente vê, né, que supermercados estão utilizando a terceirização de alguns funcionários que se concentram em fornecer o álcool gel, limpar os carrinhos, limpar os cestinhos e passar o álcool em tudo ali para evitar esse tipo de contaminação. Então são contratações específicas que acontecem, né, em decorrência disso, que viram prova, né, para mostrar no Justiça do Trabalho, ou seja para qual fiscalização for, que está cumprindo, que está preocupado, que está empenhado em conter, né, a contaminação do coronavírus dentro do ambiente de trabalho. E não só desse tipo de vírus, como de vários outros, né? A gente acaba prevenindo os funcionários de muitas outras contaminações que aconteciam antes. Bom, então, concluindo, o coronavírus, o Covid-19, ele não é uma doença ocupacional, a menos que o funcionário diga que foi contaminado no ambiente de trabalho e a empresa não consiga provar que fez de tudo para evitar essa contaminação. E o que acontece se ficar comprovado que foi uma doença ocupacional? Vai acontecer processos indenizatórios. Vai acontecer do funcionário ter uma estabilidade no emprego depois. Então as empresas precisam, muito mais do que cumprir um regramento básico que está sendo imposto por cores em regiões do estado, do país, ela precisa verificar na prática se dentro do seu ambiente físico não existe nenhuma possibilidade de haver esse contágio. Porque se houver essa possibilidade, por mais que estejam cumprindo as regras básicas, né, se efetivamente aquilo não for verificado, a empresa passa a ter um alto risco de passivo trabalhista adiante, enfim, isso aí vai virar uma bola de neve. Espero ter esclarecido essa situação e se tiverem dúvidas ou comentários, podem deixar abaixo que eu respondo assim que possível.